Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, que você possa agora se unir a todos nós por uma hora inteirinha de um programa que tem muita vontade de levar a cada um, daqueles que estão aqui agora conosco, os que vão assistir em qualquer outro tempo, e aqueles que nós vamos compartilhar para poder também receber um pouquinho de carinho, um pouquinho do ensinamento de Jesus, e eu tenho certeza que muitas bênçãos. O programa que se chama Jesus Cuidando de Você é, na verdade, um momento em que você pode se abrir para receber esses cuidados. E então, sempre vai chegar, porque toda vez que nós chamamos Jesus, ele vem, não é verdade? Então, vamos começar esse programa com muita alegria, com toda uma equipe que já preparou, que estudou, que traz para vocês um coração muito aberto. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o programa, como sempre, com uma preparação, uma harmonização, uma oração para nos ligarmos, nós a vocês e todos juntos à espiritualidade superior. Vou passar então para a nossa querida Jeane Torres. Olá, amigos. Ai, que alegria! Mais um sábado juntinhos, unidos em pensamentos e corações. Soninha falou, é só chamar Jesus que ele vem. Eu me lembrei que eu cantava muito uma musiquinha com as crianças que falava justamente isso. É só chamar Jesus que ele vem. Divide o nosso peso com ele também. E as crianças adoravam cantar essa musiquinha. Eu não vou cantar aqui porque para cantar, senão vocês não vão continuar assistindo o programa. Mas como é bom chamar Jesus. E como é maravilhoso sentir Jesus pertinho de nós. E esse é o nosso momento de oração. Aquele momento em que a gente abre os nossos corações, em que a gente abre as nossas percepções para sentir o nosso Mestre. Vamos então sentir o nosso Mestre? Vamos? Pare um pouquinho o que você está fazendo nesse momento. Se puder, feche os seus olhos e vamos nesse instante sentir a presença amorosa do nosso Mestre Jesus. Vamos trazer na nossa tela mental a imagem do nosso Mestre, aquela imagem mais bela que nós temos. E vamos deixar essa imagem ir crescendo, crescendo, se aproximando de nós. Vamos sentir o amor de Jesus atuando em nós. Vamos sentir as suas mãos amorosas, luminosas, percorrendo todo o nosso corpo, nos pacificando, nos trazendo fluidos curativos, equilíbrio, paz, bem-estar. Vamos deixar Jesus cuidar de nós. Agora vamos pensar naquilo que mais desejamos receber nesse momento. Vamos solicitar o amparo, o auxílio do nosso Mestre. Vamos abrir os nossos corações com muita sinceridade para pedir ao nosso Mestre força, equilíbrio, sabedoria, luz, para que possamos encontrar os caminhos mais assertivos que nos levarão ao encontro da solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Permita que Jesus lhe dê essa resposta, cuide de você, mas para isso se faz necessário parar um pouquinho com as lamentações, com as tarefas diárias e buscar ouvir a voz de Jesus dentro do seu coração.
Ouça o nosso Mestre nesse momento. Ele tem algo a lhe dizer. E depois desse silêncio, vamos elevar os nossos pensamentos para que possamos agradecer a Jesus por esse tratamento, por essa conversa amiga. Mestre, nós podemos te sentir. Sabemos, Senhor, que és o amigo de todas as horas, que estás sempre ao nosso lado. Mas nem sempre, Senhor, percebemos a sua presença amorosa, pois ficamos envolvidos em nossas lamentações, em nossas queixas, sem ao menos abrir os nossos corações para lhe ouvir. E é por isso, Senhor, que nós te rogamos, ilumine as nossas mentes, nos forneça, Senhor, a sabedoria que precisamos para trilhar essa nossa caminhada terrena, aprendendo com os nossos erros, trazendo para dentro de nós os seus ensinamentos e a cada dia nos esforçando para o nosso melhoramento, para pôr em prática todos esses ensinamentos que nos chegam através desse seu Evangelho de amor. Que tu possas, Senhor, continuar cuidando e protegendo cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Ah, meus amigos, como é bom sentir Jesus. Eu vou passar a palavra agora para o nosso querido Marcos, para que ele possa trazer os ensinamentos dessa manhã de sábado. Marcos, vou falar de novo a frase. Toca os nossos corações. Bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. O nosso estudo de hoje, ele é bem significativo. Encontra-se no livro Vinha de Luz, capítulo 118. E Emmanuel toca num tema que é muito importante para todos nós, porque, via de regra, nós estamos incorrendo nesse tema que ele nos fala, que se chama queixas. Quem de nós nunca se queixou? Quem de nós, uma vez ou outra, não se queixa da vida, dos problemas, das situações? E o querido benfeitor, ele vem nos trazer um alerta com relação às nossas queixas em detrimento de nossa evolução. Vamos ver? Então, ele pega o versículo 9 do capítulo 5 de Tiago. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Então, Emmanuel, ele já começa dizendo que todos nós perdemos muito tempo nos queixando. Se nós somássemos os minutos que nós nos queixamos ao longo do dia, das semanas, dos meses, dos anos, ele nos fala que a gente ia ficar admirado com a perda de tempo que a gente se queixa. Muitas das vezes, deixando de aproveitar essa nossa existência para nos melhorarmos. Porque naquele momento que falamos, nos queixando, ou que damos ouvido à queixa do outro, nós começamos a entrar em um estado de desequilíbrio. Nós nos desarmonizamos e aí começamos a perder tempo. E ele continua. Realmente,
muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo neste particular, contudo, vale disciplinar a conversação. Então, ele nos chama a atenção, mesmo nós sendo amigos uns dos outros, naqueles momentos de confidências, né, em que estamos, às vezes, até realizando alguma tarefa na casa espírita, algum trabalho voluntário, que nós temos uma amizade com uma pessoa por longo tempo, muitas das vezes nós nos pegamos, nos queixando de algo ou de alguma coisa da nossa vida, ou até mesmo do próprio relacionamento na casa espírita. Então ele diz que a amizade e a confiança permite com que isso aconteça. É um momento de desabafo, mas que nós devemos tomar cuidado, porque senão nós nos contaminamos e podemos criar situações complicadas, não só para nós, mas para outras pessoas. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. Então, quando começamos a nos lamentar, nós anulamos a nossa energia, nós nos desgastamos, nós tiramos o foco da nossa vida aqui na Terra. Que o nosso objetivo, como diz lá no Livro dos Espíritos, é o nosso progresso moral e espiritual. E quando nós focamos a nossa energia em nos lamentar, nós começamos a nos desvirtuarmos do caminho. Saiu. Então temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque a queixa, a lamentação, são inimigos que se aproximam da gente de uma forma, às vezes, insignificante, mas que vão se infiltrando e daqui a pouco nós nos tornamos pessoas não muito agradáveis, porque as outras pessoas que nos conhecem já começam a pensar na hora que nós começamos a chegar, já vem aquele irmão que só sabe reclamar da vida, só está se lamentando, só está se queixando, nada para ele está bom. Então nós já começamos a criar uma certa antipatia, um incômodo para as pessoas que nos rodeiam. Então devemos tomar muito cuidado. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo. Então, antes de qualquer queixa, de qualquer lamentação, Emmanuel nos orienta a nos tranquilizarmos e nos perguntarmos: queixar por quê? Se Deus é Pai, se é todo amor, bondade e justiça, se nós somos espíritos em evolução, estamos encarnados no mundo de provas e expiação, nada acontece por acaso, existe a lei de causa e efeito. O que está acontecendo conosco hoje é reflexo do nosso próprio plantio. Então, por que eu vou me queixar? Aí ele faz outra pergunta. Não será a esfera da luta o campo de aprendizado? Ou seja, esses desafios, esses problemas, não serão aprendizado para todos nós? Não serão oportunidades? Então, por que reclamar? Por que se queixar? Acaso não é a sombra que pede luz? A dor reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? Então, se estamos em trevas, se estamos em sombras, precisamos trabalhar para alcançar a luz. Se estamos passando por um momento difícil de dor, devemos procurar nos melhorar para aliviar essa dor. Se existe o mal ainda dentro de nós, ele está nos conclamando a prática do bem. Então, em qualquer ângulo que nós venhamos a olhar, sempre podemos colocar
algo de bom no lugar da queixa ou da lamentação. E aí ele complementa: a queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. A queixa é um vício que nos distrai de nós cumprirmos com o nosso dever. E qual é o nosso dever de espírito reencarnado? Zelar pela nossa harmonia, pela nossa serenidade, para que a nossa evolução se processe de uma forma segura. Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Então, como a queixa nos atrapalha em tudo, até naqueles trabalhos mais meritórios. Se entra uma queixa, uma reclamação, uma lamentação, já contamina o trabalho e toda a equipe. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faz o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende à realização cristã, em parte alguma, e complica todos os problemas. Então, se nós estamos passando por um momento, por exemplo, de doença, se começamos a nos queixar, a nos lamentar, aquele momento vai piorar. A dor, ela pode aumentar, o incômodo também. No entanto, se procuramos pedir forças a Deus através da oração, paciência, para passarmos por aquele momento com tranquilidade, para suportarmos, fica bem mais fácil do que se começarmos a nos lamentar, a nos queixar. É como se tivéssemos uma ferida e cutucássemos mais ainda, colocássemos sal, vinagre, ela vai arder. Então a queixa, em nenhum momento, ela é salutar. E de forma alguma, ela vai nos auxiliar. Lembra-te de que, se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade. Ou seja, se nós emprestarmos a nossa língua à queixa, nós seremos pessoas ociosas. Perderemos longo tempo reclamando, se lamentando, e deixaremos de realizar o trabalho que nos cabe. E se lhe deres o ouvido, te encaminhará à perturbação. Ou seja, se nós começarmos a prestar muita atenção nos queixumes, nas lamentações, nas reclamações que as outras pessoas que estão ao nosso redor dizem para nós, nós vamos nos perturbar. Olha como é importante essa reflexão de Emmanuel. Nós não devemos nos queixar para não cairmos em ociosidade e não devemos dar ouvido às queixas para não nos perturbarmos. Então só nos resta sempre agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, a oportunidade de vivenciarmos às vezes desafios complicados, mas que sabemos ser importantes para a nossa evolução. Porque Deus não permite chegar até nós aquilo que não é necessário para o nosso progresso. Na sua lei existe justiça, amor e misericórdia. Ele só permite chegar até nós aquilo que temos condições de resolver, aquilo que temos condições de enfrentar, de trabalhar para nos melhorar. E quando nos queixamos, é como se estivéssemos nos revoltando contra o nosso Pai. Quando nos queixamos da vida, quando nos lamentamos, é como se tivéssemos uma revolta interna contra Deus.
E Emmanuel nos chama a atenção para que estejamos atentos, para não nos deixarmos levar pelo vício da queixa, seja na fala ou na escuta, para que possamos ter harmonia, equilíbrio e experienciarmos essa existência de uma forma bem equilibrada, bem adequada ao nosso propósito de vida, que é evoluir. Lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, no capítulo 5, onde Kardec ele traz considerações sobre a pluralidade das existências, eu acho que é o item 222. Ele nos fala, dando alguns exemplos da reencarnação, que se comparada à vida espiritual, uma encarnação ela é equivalente a 1 minuto, quiçá 1 segundo, diante da eternidade. Então, se a nossa vida terrena ela equipara-se a 1 minuto, por que não buscarmos energia e força dentro de nós para superar as nossas dificuldades e os nossos desafios? Porque quando estivermos na erraticidade, nós vamos ver de uma forma diferente. E muitas vezes ficaremos tristes por não termos tido paciência, por termos reclamado, nos queixado e nos revoltado, sabendo que Deus sempre nos ampara. Então, em todos os momentos que pensarmos em nos queixar, em reclamar, em lamentar, façamos uma prece, façamos uma oração, pedindo forças ao Pai, aos nossos mentores, para que continuemos firmes e fortes no propósito de evoluir. Obrigado, meus amigos, e passo agora para a Sônia para dar continuidade. Muito bom. Eu estava ouvindo aqui, e aí peguei uma frase sua que me chamou bastante atenção, que você falando de Emmanuel, explicando, né, muito bem com as suas palavras, que não devemos nos queixar para não cair na ociosidade e devemos também não ouvir as queixas para não nos perturbarmos. Você vê que interessante. Isso me remeteu à questão do porquê que nós fazemos isso. Nós sabemos que não deveríamos fazer, mas por que nós fazemos? E daí me lembrei que nós falamos de dependência emocional e falamos de um perfil cuidador, né? E, resumidamente, o perfil cuidador, o perfil salvador, é aquele de pessoas que precisam estar sempre cuidando do outro, mas que, no fundo, elas fazem esse cuidado não simplesmente por cuidar, como é maravilhoso, né? Pela caridade, mas para preencher um vazio emocional, né? Um vazio existencial, muitas vezes. E quando você precisa cuidar do outro, paradoxalmente, o outro precisa estar necessitando dos cuidados. Então, às vezes, isso vira uma armadilha, né? Só resumindo o que nós já falamos, isso vira uma armadilha. Então, eu preciso que o outro, eu cuido do outro, mas, ao mesmo tempo, eu preciso que ele necessite ser cuidado. Então, olha que interessante, né? Então, e aí, essas pessoas, normalmente são pessoas que tiveram na infância, porque as nossas necessidades hoje, elas vêm de alguma brecha, né? As nossas dores vêm de alguma coisa que aconteceu conosco, né? Ou nessa vida, ou em outra, mas normalmente na infância, né? Nós, ou essas coisas surgem, essas dores surgem, ou elas são revividas, né, por alguma coisa que nos acontece e que faz um link com uma coisa do passado. Então, essas pessoas salvadoras, elas que necessitam de estar sempre cuidando do outro, normalmente são pessoas que ou tiveram uma responsabilidade muito grande, ou tiveram que cuidar dos pais, cuidar dos irmãos, e esse cuidar dos pais,
às vezes, não é tão literal, né? Não é cuidar dos pais que uma criança vai cuidar de um adulto. É o cuidado emocional, né? Eu tenho um caso, por exemplo, de uma cliente que ela precisava ficar com a mãe o tempo todo ali, a mãe com medo, a mãe ficava sozinha e ela tinha que estar sempre junto ali, né? E isso fez com que ela se tornasse esse perfil, né? Essa necessidade, porque, na verdade, se a gente for pensar, quem tem que cuidar de quem? Né? Os adultos precisam cuidar das crianças. E falando disso, eu gostaria de falar assim, nós hoje somos adultos, e eu estou falando de algo que aconteceu lá no passado, quando nós éramos crianças. Então, só estou querendo ressaltar que nós temos a capacidade de cuidar dessas dores, mas precisamos antes entender por que elas existem, para que elas existem, né? E, principalmente, lembrar que por trás de uma dificuldade nossa, existe sempre uma dor. E olhar isso com muito carinho, com alto amor, com autocompaixão, né? E seguir adiante junto. É como se nós estivéssemos levantando alguém que caiu e que está machucado, e a gente ajuda essa pessoa a caminhar. Não para que ela fique sempre com a sua ajuda, mas para que ela consiga voltar a caminhar sozinha antes de ter caído, como antes de ter caído, né? Isso é uma coisa muito interessante. E ao lado desse perfil do que é aquele cuidador, vem o que nós temos para hoje, já que o nosso tema hoje é queixa, né? Você lembra de alguém que vive a reclamar? Você lembra de alguém, você conhece alguém que você até fala assim, poxa, mas fulano gosta de se fazer coitadinho, né? É aquela pessoa, e às vezes a pessoa que fala assim, na minha vida tudo dá errado, nunca ninguém cuida de mim, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu sofri, né? Às vezes são pessoas que são aquelas pessoas que digam assim, aquele marido que chega em casa e a mulher diz assim, poxa, você nunca me fala comigo direito quando você chega. Vocês entenderam por que ele chegou daquele jeito, né? Ou são pessoas que dizem assim, você nunca me leva para sair. Por que essa pessoa não diz assim? Poxa, será que nós podemos sair? Vamos a algum lugar? Não, ela se coloca no lugar de vítima, ela já vai dizendo, e na verdade ela já está acusando o outro, né? Se essa pessoa não é uma pessoa cuidadora, de um perfil cuidador, vai acabar entrando em conflito, numa briga, né? Mas se ela é cuidadora, ela pode ser aquela pessoa que vai se sentir culpada por nunca levá-la a sair, né? Então, são pessoas que estão sempre buscando ajuda, mas de uma maneira torta, né? De um jeito, se fazendo, às vezes, um peso para o outro, né? Tem pessoas, assim, você tem vontade de dizer assim, poxa, por que você não diz logo o que você quer, né? Seria bom se a gente conseguisse dizer isso, né? Por que você não diz o que você quer? Talvez eu possa te ajudar. Mas não, é aquela pessoa que vai se lamentando. E é interessante porque esse perfil é uma coisa que vai cuidar de uma dor que ela está sofrendo, muitas vezes ela não quer sair da vitimização, porque sair da vitimização é dar de cara com a dor, é dar de cara com a falta, né? Então, normalmente, são pessoas que na infância, já que a gente está comparando lá da infância, né, são crianças que não foram, não se sentiram amadas, né? Que às vezes por pais que trabalhavam muito, ninguém aqui vai julgar o pai e dizer que a criança não foi amada porque o pai não soube amar. Não, às vezes sim, às vezes pai que abandonou, mãe que abandonou, enfim, mas às vezes pai que precisava trabalhar tanto que não sabia dar aquilo que a criança precisava. E aí a criança se sente abandonada. Ou então,
crianças que não conseguiram expressar o que sentiam. Né? Porque às vezes os pais gostam muito, expressam amor, os pais dão tudo o que a criança precisa, mas não para ouvir o que ela necessita, o que ela quer dizer. Então, são pessoas que ficam engasgadas. E elas precisam, então, elas aprendem que elas precisam se fazer de coitadinhas para serem amadas. Às vezes são crianças que ficaram doentes por algum motivo e aí os pais tiveram que cuidar. E elas se sentiram cuidadas nesse momento. Então, são adultos, se tornam adultos muitas vezes, né? Vamos falar de um modo geral, que precisam estar sempre doentes, são só aquelas que estão sempre reclamando de uma dor, que vai ao médico, quando cuida de uma coisa, está cuidando da outra, e aí cura de uma e começa com outra, enfim, está sempre mal, porque precisa estar sempre mal. E esse precisa é para não dar de cara com a sua dor. Então, a gente precisa olhar com essa pessoa com uma maneira muito amorosa, porque normalmente são pessoas que são pesadas, né? São pessoas que nos incomodam, por mais que nós passamos alguma coisa para ajudar, ela está sempre com problema, então ela está sempre buscando que você vá cuidar dela de alguma forma, ou chamar a tua atenção para que você fique com pena, e é isso. Na verdade, o jeito dela ser amada está em sofrimento, mas é um jeito doente, né? E a gente vai conversar muitas vezes com pessoas assim, e não adianta a conversa, porque ali na frente você resolve todos os problemas dela, ali na frente ela encontra um outro problema para que uma outra pessoa cuide dela também. Quando essas duas pessoas se juntam, né, o salvador, o cuidador, o que precisa cuidar do outro, com a que precisa ser cuidada, deveria ser ótimo e maravilhoso, né? Oh, que bom, um achou o outro, então vamos viver felizes para sempre. A questão é que não é bem assim. Não é bem assim. Porque aquele que é o cuidador, o salvador, ele precisa de cuidar. Então, o outro tem que ter problema, lembra disso? O que é o vitimizador, o que reclama, o que se queixa de tudo, ele precisa ser cuidado. Então, ele não pode aceitar essa ajuda. Então, o que poderia ser uma coisa maravilhosa acaba sendo um grande conflito, uma grande armadilha. E aí o cuidador vai se sentir sempre culpado porque não está conseguindo dar conta. E o que é vitimizador, que se queixa muito, ele vai se sentir sempre em débito, né? Aliás, faltando alguma coisa, ele vai se sentir sempre descuidado, não amado. E aí, olha a armadilha, né? Então, a gente precisa muito, muito mesmo pensar e observar em que momentos eu estou querendo chamar atenção, em que momentos em que situações na minha vida eu ajo como se eu necessitasse do cuidado do outro para preencher uma dor, para me acalmar, para acalmar minhas emoções. Em que momento eu estou dependendo do outro para cuidar de mim? Porque quando a gente te lembra que tudo é uma escolha, né? Que nós temos um livre-arbítrio e que depende de nós a maneira de olhar o que está nos acontecendo, de agir quando alguma coisa nos acontece e não simplesmente reagir sem pensar, fica muito mais fácil. Mas tudo isso que eu estou dizendo não é tão fácil de ser assim. Não basta você olhar como adulto, racionalmente, estudar, saber, ouvir, né? A gente acabou de ouvir o Marcos aí, uma forma de conseguir superar tudo isso, mas tem lá dentro alguma coisa que não combina e que diz, não, mas isso não está certo, eu não estou entendendo, eu preciso ser desse jeito. Então, é uma parte sua, né, que você pode chamar de uma parte criança, e você pode olhar para essa parte criança ou olhar para essa parte você agindo como criança. Porque muita gente tem dificuldade de entender quando a gente fala da criança, da criança, da criança.
Na verdade, a criança não é a Soninha pequenininha, não é o Marquinhos ou a Janinha. Na verdade, a criança é a forma como a minha emoção reage diante de uma coisa que me machucou lá no passado e que ela não soube resolver e aí ficou presa lá no passado. Então, quando a gente fala da criança, a gente está falando da emoção cristalizada, da dificuldade, do trauma que ficou lá. Então, agora que nós somos adultos, nós precisamos primeiramente acolher essa parte. Primeiro, perceber e fazer com que ela se sinta percebida. Acolher e tomar as rédeas da nossa própria vida. Porque crianças, emoções, são para ser cuidadas, superadas. Traumas são para ser cuidados. Então, a gente precisa, muitas vezes, só o estudo, a meditação, isso já pode nos levar a uma grande melhoria. Outras vezes, nós precisamos mesmo buscar uma ajuda profissional, de quem possa nos ouvir, não com um olhar apenas um olhar amigo, mas um olhar de quem entende o processo que está por trás dessa vítima, dessa mania de se queixar de tudo, né? Porque queixar é ruim, mas se queixar de tudo o tempo todo é muito pior. E essas pessoas pensam que estão cuidando da ferida, sabe? É como se você estivesse ali arranhando a casca da ferida para curá-la, e isso só machuca um pouco mais. Então, procure perceber em que momentos da sua vida, em que situações você age assim dessa forma. Se você se queixa de alguma coisa, procure se disciplinar e começar a prestar atenção. Isso que eu estou me queixando, essa queixa, é apenas um desabafo ou isso é uma questão que vem acontecendo com mais vezes, repetidamente, e que está atraindo até maus fluidos, maus pensamentos, criando formas de pensamento? A gente nem vai entrar nisso, vamos falar só da emoção. Vamos cuidar dessa partezinha nossa. Chame você de criança, chame de emoção, chame de vocêzinha, né, como eu falo, chame de Soninha, como eu chamo de Soninha, você pode chamar do seu nome, mas preste atenção e tente fazer que ela te veja como uma pessoa adulta, que já sabe cuidar. E diga para ela, eu cheguei aqui onde eu cheguei, tá tudo bem, vamos ficar bem, vamos juntos. Vamos fazer um exercício rapidinho para você prestar atenção um pouquinho em você? Prestar atenção em você, independente de tenha traumas ou crianças ou emoções, é tão bom. Se cuidar é muito bom. E aceitar a ajuda de Jesus, então, cuidando de você, é muito melhor. Então, na medida que você vai digerindo tudo isso que eu falei, que o Marcos falou, que a Jeane já disse, e ainda aguardando o que vem adiante, vai deixando tudo isso aí e preste atenção em você. Preste atenção no essencial, no primordial da sua vida, que é a respiração. Isso é por conta do oxigênio que entra quando você inspira, que você vive, que você está aqui encarnado. Então, inspire e ao inspirar agradeça a Deus por essa oportunidade. E ao expirar, agradeça a Deus também por poder deixar sair tudo aquilo que não faria bem se ficasse em você. E lembre-se de que tudo tem solução, para tudo tem um remédio, e o remédio é você se amar como Jesus te ama. Lembre-se, amar ao próximo como a si mesmo implica em se amar, em se cuidar, porque se você não cuida e não ama,
Que amor você vai estar dando para o próximo? Então, permita-se agora um instante de cuidado, prestar atenção como está o seu corpo, mexer uma parte ou outra. Se existe alguma dor, diga: Jesus, eu preciso da sua ajuda nesse momento. Eu preciso do seu cuidado. Se você tem consciência dessa dor, pode até colocar a mão e sentir sobre a sua mão a mão de Jesus. Se essa dor é emocional, ou se você nem consegue ainda ter consciência dela, despreocupe-se. E da mesma forma, peça a Jesus que cuide de você. E talvez coloque até a mão no seu coração ou na sua cabeça para acalmar os seus pensamentos, para lhe trazer discernimento, para curar os seus medos. E diga para Jesus: Jesus, eu já sei o que é dependência emocional. Eu tenho ouvido falar sobre isso, eu tenho estudado. Mas eu não sei ainda como me curar disso. Por isso eu preciso da sua ajuda. Me ajuda, Senhor, a perceber quando eu me torno dependente do outro, jogando em cima dele a responsabilidade das minhas dores. Para que eu possa, Senhor, sempre estender as minhas mãos para buscar em Ti a ajuda que eu necessito, aceitando a ajuda daqueles que me amam, que me desejam me cuidar, sem exigir deles nada mais do que eles podem dar, mas aceitar de Ti, Mestre, tudo que eu posso receber. Converse com Jesus. E talvez você possa agora pedir a Jesus para lhe mostrar uma maneira de cuidar desse seu euzinho, dessa sua euzinha, da sua criança, da sua dor, daquela sua parte que ainda reclama tanta atenção. Peça e tenha fé, confie, saiba que vai receber. Isso. Deixe que o sentimento de gratidão tome conta de todo o seu ser, do seu corpo, do seu pensamento. E isso lhe traz um bem-estar enorme. E você pode agora desejar, sentir e abraçar Jesus. E nesse abraço de Jesus, abraçar a si mesmo, abraçar as suas dores, acolhendo-as e dizendo: tenha calma, tenha paciência, tenha fé. Nós agora estamos nos braços de Jesus. E deixe que a sua dor se sinta percebida e acolhida, e que ela também receba a certeza que você tem de que Jesus está cuidando de você. Isso. Fique muito bem. Sinta toda essa energia boa que toma conta de você. Faça uma prece interna, agradecendo tudo isso. E volte para aqui agora. Seja muito bem-vindo de volta, muito bem-vinda de volta. E você está pronto para um novo recomeço, para uma nova vida a partir de agora. É isso. Um grande beijo no seu coração. E eu vou passar a palavra agora para a nossa querida Declair. Olá, amigos. Saudade de vocês. Muita saudade. Vocês não fazem ideia a falta que faz estar aqui participando, aprendendo como hoje, né?
queixas. Quem não faz queixas, né? Mas se nós entendermos, vamos lá, fazer uma queixa qualquer, mas perceber que tentar resolver isso de uma forma amorosa, nos amando, nos cuidando de nós mesmos, vai ficar bem melhor para nós mesmos, não é? Queixar, isso às vezes a gente não consegue ficar sem essa queixa, mas não permanecer nela, tentar resolver, procurar ajuda, como disse a Sônia, né? Chamar Jesus, como disse a Jeane, né? E seguir em frente nessa caminhada. Eu estava aqui ouvindo até agora, e eu conheço umas pessoas que, infelizmente, são assim o tempo todo. E a pessoa se torna tão amarga, tão pesada, tão difícil de conversar, porque a gente fala uma coisa, ela se queixa. Aí tenta resolver aquela, porque fulano, você tá bem? Tô bem, mas fulano fez isso. Mas pensa o lado dele, mas ele pensa, mas eu não penso. Entendeu? As pessoas sempre, a gente fala, qualquer pessoa, né? Não eu. Mas, assim, tenta resolver ou amenizar aquela queixa dela, falar de uma forma melhor, ela sempre vem de encontro com outra queixa. É difícil isso, porque a pessoa se torna amarga, triste, e não tem, as pessoas não as procuram, porque sabe que, como a Sônia disse, que ela só vai reclamar, só vai se queixar. Então, vamos tentar nos queixar, mas tentar resolver, sozinhos, com a ajuda de alguém, de um amigo, de um profissional. Temos que procurar uma ajuda para nos aliviarmos disso, não é? Para vivermos mais felizes, mais leves, caminhando em frente, né? Com muita esperança e muita fé. E eu separei uma historinha aqui, pequena, mas interessante, que vem de encontro a esse assunto de hoje. A historinha intitula-se Responsabilidade. Começa assim. Uma empresa atravessava uma situação crítica. As vendas diminuíam, os trabalhadores estavam desanimados e a situação financeira era incerta. Era preciso fazer algo para reverter esse caos ou irremediavelmente a empresa iria quebrar. Mas ninguém queria assumir o que estava acontecendo. Os funcionários se queixavam e sustinham que não existiam perspectivas de progresso. Todos consideravam que alguém devia tomar a iniciativa para modificar a dura realidade. Um dia, quando os empregados chegaram para trabalhar, encontraram na entrada um enorme cartaz que dizia assim: faleceu ontem a pessoa que impediu o crescimento da nossa empresa. Você está convidado a participar do velório na sala da diretoria. A princípio, todos se entristeceram pela morte, mas logo sentiram curiosidades para saber quem havia sido responsável por semelhante crise. Armou-se tanto alvoroço na entrada da sala que foi preciso chamar o segurança e montar uma fila única. À medida que as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava muito. Quem era que estava impedindo o progresso da empresa? Que sorte de ser esse infeliz, que sorte que esse infeliz tinha morrido. Começou alguém a dizer. Um por um, os agitados empregados se aproximaram do caixão, olharam o defunto e ficaram abismados, em absoluto silêncio, como se tivessem sido feridos no mais profundo de suas almas. No fundo do caixão havia um espelho, em que se podia ler: se você sempre faz o mesmo, continuará obtendo mais do mesmo. Depende de você. Olha aí, amigos, que lição, não é? Todas essas lições que nós tivemos no programa e essa historinha. Depende de você a responsabilidade de não se queixar mais.
tentar aliviar essas queixas com orações, com conversas amigáveis, conversas felizes, procurar alegria na sua vida, não é? É assim que devemos caminhar nesse momento e fazer a oração, agradecer muito a Deus, a Jesus, a espiritualidade que está aí nos ajudando, expostas, trabalhadores incansáveis, que nos ajuda 24 horas por dia. É só pedir. Pedi e obtereis, não é isso? Então vamos pedir ajuda, espiritualmente e materialmente, que estão todos aí para nos ajudar. Fiquem na paz. Olá, queridos amigos, um bom dia a todos, um beijo no coração. A gente continuamos ainda, né, nesse trabalho aqui, de forma remota, mas já ansiando o momento que o dia que a gente possa retornar, né, para lá, para o nosso estúdio, para TV Nova Luz, para interagir, né, com todos vocês, né? E hoje eu quero começar a chamar, peraí, como a Soninha botou todo mundo, Soninha, Marquinho, Gianinha, Declaizinha, põe eles aí pra gente, Diego, por favor. Eles Tá aí, bom, né, porque cuida. Luizinho, Romeuzinho. Romeuzinho, isso, Romeuzinho. E a Arinha, que não está aqui hoje, né, infelizmente. É verdade. É verdade. Mas, amigos, eu sei que vocês se lembram daquela musiquinha que a gente, né, lá no GERP, né, na hora do passe é um passe cantado, né, que a gente vai tomando passe, vai cantando, aí a emoção vai florando, aí quando vem aquelas músicas mais sentidas, né, que momento lindo é esse momento do passe, né, e aí as nossas, né, Laninhas de Maria, vamos dizer assim, né? As menininhas de Maria, né? A Declaí, a Soninha, a Clis, né? A Yasmin quando está também, todas cantando no momento do passe. Eu lembrei hoje daquela música Cativar. Bom, ficou todo mundo com vergonha, né? Ninguém quis cantar, mas tá bem. Mas a gente vai falar aqui, só lembrar um trechinho da música, né? Que é um trechinho dela que é assim: cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou, né? A música é essa, né, a Cativar, que é do grupo Arte Nascente, né? E então, queridos amigos, para lembrar que nós somos responsáveis por tudo que nós cativamos, né? E se a gente, né, como tem vindo no nosso programa no dia de hoje, se a gente, né, cativar queixumes, se a gente cativar lamuriações, se a gente cativar esses tipos de pensamento, o que vai se grudar em nós, né? Como sempre, a gente é muito responsável pelo tipo de pensamentos que emitimos, é o tipo de pensamento que atraímos, né? Porque a gente está em constante, o tempo todo, fazendo evocações, né? Quando a gente começa, já amanhece o dia e dá aquela saudação, a gente já atrai coisas boas no amanhecer do dia. Se a gente vai caminhando na rua com pensamento positivo, a gente já atrai em torno de nós, né, toda essa energia positiva que tem no universo. Há diversos tipos de pensamento, há diversos tipos de energia, e a gente tem a qualidade, né, de transformar e de dizer como aquela energia que a gente quer receber e quer distribuir, né? Quando jogarem algo para nós que não for algo tão bom, não vamos responder mal, vamos transformar aquilo em algo positivo e vamos devolver para a pessoa uma coisa melhor, né? Porque ela pode estar num momento difícil, num momento ruim, mas nós não devemos sintonizar com isso e nem trabalhar nesse tipo de sintonia, né? Eu trouxe aqui também, queridos amigos, né, do Agenda Cristã, do nosso querido André Luiz, pelo Chico Xavier, né, que é assim: não estrague seu dia, que é a mensagem. A sua irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. O seu desapontamento não faz o trabalho que só o tempo conseguirá realizar. O seu mau amor não modifica a vida. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos.
Os seus desânimos não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma só grama de simpatia por você. Não estrague seu dia. Aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. Né? Então, não estrague seu dia e nem deixe que estrague seu dia. Não reclames. Né? Geralmente, quando se quer começar uma conversa, a pessoa hoje está sol, né? Hoje está chovendo, né? Aí inicia uma conversa, aí daqui a pouco a pessoa reclama do calor, daqui a pouco reclama da chuva, reclama do frio, e a gente, né, nem pensa que quando o Pai, né, quando tem as estações, quando ele criou o mundo dessa forma, né, é porque tudo tem que ser dado de forma igualitária. Né? A gente, pelas nossas ações, estamos acabando desequilibrando o clima e trazendo alguns tipos de tragédia provocadas por nós mesmos. Né? E aí a gente recolhe aquilo que a gente está desarmonizando. Mas quando uma pessoa diz assim, eu não gosto do calor, só gosto do frio, mas ela está pensando em si, tão somente. Ela esquece que há outros irmãos que estão na rua e que nessas noites que está muito frio, né, no Brasil, né, especialmente um ano que está fazendo bastante frio, né, aquele irmão que está ali debaixo da marquise ou na rua, ele vai sofrer com o frio. Quando a gente também pensa também que só quer estar no calor e coisa e tal, mas a gente pensa nos momentos de diversão, mas esquece que outros irmãos vão estar trabalhando, né, na beira de um fogão, né, trabalhando numa cozinha quente, às vezes um pouco arejada, vão estar no sol tentando vender um monte de coisa. Então, tipo assim, a gente pensa muito naquilo que nós gostamos, mas nunca esquecemos de pensar naquilo que seria igual e o bom para todos nós. Né? Enquanto nós cultivarmos, né, enquanto nós cativarmos esse tipo de pensamento assim, só buscando satisfazer o eu, a gente, esquecendo do próximo, esquecendo do outro, nós ainda não vamos estar pensando e sintonizando, né, com Deus Pai Todo-Poderoso, que pensa em todos os seus filhos de forma iguais, que ele vê todos como filhos seus e dá as mesmas oportunidades para todos. Cada um está passando pelo seu cadinho, pelo seu momento. Não sejamos nós que vamos jogar mais carga ao sofrimento do próximo, e sim aquele que vai se juntar ao próximo para carregar a sua cruz e auxiliar na medida do que for possível, que a gente também não pode carregar por ele, mas sim auxiliar aquilo que ele tem que carregar. Né, não, queridos amigos? Soninha, Declaís, Giane, Marcos. É verdade, né? Muita coisa para a gente pensar aí uma semana inteira, até que nós possamos nos reunir novamente no próximo sábado, né? Enquanto isso, vamos aí acompanhando os programas da TV Nova Luz e compartilhando, né, Romeu? O Romeu sempre gosta de pedir para eu falar, compartilhe, dê o like, fala aí, Romeu, encerra o nosso programa. Isso aí, gente. Compartilhe, dê seu like, ajude a TV Nova Luz a chegar a mais corações, né? E é importante, né? Porque quando nós estamos aqui hoje na nossa prece, nós pedimos que através de nós possam falar os mentores amigos para chegar a cada coração, que a nossa fala possa ser um aconchego, né? Que o nosso sorriso possa ser aquele abraço que chega em você, que está nesse momento, onde quer que esteja, que possa receber as vibrações de amor desse canal de amor que é a TV Nova Luz, né? Então, queridos amigos, que o amor nos una e a luz nos proteja. Um beijo no coração de todos vocês. Beijo para todos. Bom final de semana. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, até sábado.
A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23 horas. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.